Amém? Pai querido, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Dependemos, Senhor, de Ti, da Tua graça, dependemos da Tua presença, do Teu Espírito, dependemos, Senhor, da Tua misericórdia. Vem, Senhor, nesse momento falar conosco, ministrar sobre as nossas vidas, imprimir no nosso coração a Tua palavra e os Teus preceitos e trazer, Senhor, sobre a nossa mente renovação, transformação sobre as nossas vidas, por meio da renovação da nossa mente. Abençoa-nos nesse momento, Pai, e enche este lugar com a Tua presença, fazendo algo extraordinário e grande, Senhor, dentro de nós, dentro de nossas casas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Vai adiante no capítulo 4, versículo 8. Apocalipse 4, 8. A palavra do Senhor nos diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. A palavra do Senhor nos diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nós lemos aqui 3 textos que mostram a grandeza, o senhorio, o domínio do Senhor Jesus, e toda a sua autoridade, poder e magnitude. Por isso, nós reconhecemos como esses que estão em adoração 24 horas por dia, santo, santo, santo é o Senhor. Nós também reconhecemos a necessidade da nossa adoração, porque é preciso que nós estejamos diante dEle, adorando ao Senhor. Adorando porque Ele é santo, porque Ele é verdadeiro, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é imutável, fiel em cumprir a sua palavra, e Ele estabelece a sua justiça por todas as gerações. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio, da sua vontade, da sua soberania. E no tempo oportuno, Ele opera maravilhas e Ele estabelece a sua justiça. E nós sabemos ainda mais que no tempo oportuno Ele virá. Virá buscar a sua noiva. E é muito, muito importante que nós estejamos prontos para esse momento. É muito importante que Ele nos encontre com a nossa lâmpada cheia de azeite, com o nosso coração voltado a Ele em adoração, em verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela só pode existir sendo fruto da nossa comunhão com Deus. Porque esses que nós vimos aqui, falando todas essas coisas, eles estão diante de Deus, contemplando a glória, a grandeza, a majestade do Senhor. Mas nós não vemos isso. Nós cremos nisso, mas nós não vemos isso. Então, adorar a Deus, reconhecendo toda essa grandeza e essa magnitude, é porque nós cremos na palavra do Senhor que o descreve dessa forma. E pela nossa vida com Ele, nós experimentamos coisas que nos convencem de que tudo isso é verdadeiro. Mas a nossa adoração, ela precisa ser fruto da nossa comunhão com Deus, porque só o Espírito de Deus é que está lá diante dEle.
contemplando a sua majestade. Então, é esse espírito que contempla a majestade de Deus e que habita dentro de mim, é que me leva a contemplar pela fé aquilo que os meus olhos não podem ver. Por isso é importante que a gente entenda que é pelo Espírito e é também pela fé que nós temos a revelação de quem Ele é e o entendimento dos seus feitos maravilhosos. A verdadeira adoração, ela não é fruto das circunstâncias. É muito fácil a gente se sentir alegre, feliz, quando tudo está indo muito bem, quando as coisas prosperam, quando as situações são favoráveis, e quando a gente tem, então, uma resposta de oração, a gente se alegra, a gente se regozija, a gente louva e engrandece ao Senhor. Mas quando as coisas são difíceis, esse momento de adoração, ele fica mais difícil. Mas se o nosso coração caminha na mesma direção do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que contempla a grandeza de Deus, é exatamente pelo mover do Espírito e pela fé que nós conseguimos adorá-lo em meio às adversidades. Lá em Abacuque, no capítulo 3, um texto muitíssimo conhecido, nós vemos o autor dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não vejam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Independente das circunstâncias que me cercam, o Senhor Deus é a minha fortaleza. É nele em que eu me sinto seguro, apesar das coisas ao meu redor dizerem que eu estou desprotegido, que eu estou numa situação desfavorável. E continua o autor, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E depois que eu acabei de ler esse texto, eu prestei atenção numa coisa que eu não tinha prestado atenção antes, que diz assim: ao mestre de canto para instrumentos de corda. Isso significa que essa letra era um hino de adoração. Um hino de adoração no momento de tribulação. Um hino de adoração no momento em que Abacuque não conseguia ver nada de positivo ao redor dele. Tudo era difícil. Não havia nada que os olhos dele contemplassem, que dissessem: a vitória é contigo. Mas ele sabe, ele dizia: eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque Deus é a minha fortaleza. E é Ele que me faz ágil para ultrapassar esses momentos de adversidade. É Ele que me capacita aí, além de toda essa situação tão adversa. Lá em Atos, capítulo 16, a gente se lembra daquele momento em que Silas e Paulo haviam sido açoitados, duramente açoitados, e que eles estavam ali presos, acorrentados, feridos, humilhados, talvez com frio numa masmorra, muito provavelmente com fome, com sede, com feridas abertas, com sangue correndo. E a Bíblia diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Como que se adora no momento de tanto sofrimento? Como que se adora no momento em que parece que a gente está absolutamente derrotado? Só que é exatamente isso que a gente tem dito, que a nossa adoração, ela não é em cima do que nós vemos e do que nós vivemos, ela é em cima daquele que é objeto da nossa adoração. O Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que fez e que faz, que é e que era e que há de vir, que sempre será. Deus é imutável. As suas palavras e as suas promessas são verdadeiras. Ele não mente, Ele cumpre a sua palavra nas nossas vidas. Só que hoje em dia, nós estamos lidando com uma igreja, infelizmente, despreparada para isso. Uma igreja
que tem ouvido uma palavra que não tem respaldo bíblico, e exatamente por serem pessoas que não vão buscar na palavra a confirmação de tudo que ouvem, elas acabam sendo induzidas e levadas a uma compreensão muito equivocada do Evangelho. A pergunta é, será que nós temos sido capazes de adorar a Deus por quem Ele é, ou apenas pelo que Ele faz por nós? Porque quando nós adoramos a Deus por quem Ele é digno de toda adoração. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas quando nós o adoramos pelo que Ele faz, no momento em que nós estabelecemos alguns alvos, e nós não vemos os nossos alvos sendo alcançados e respondidos, né, como um sim de Deus, nós nos aborrecemos. E a nossa leitura é muito equivocada disso. Hoje, a gente vê que muitos esperam um evangelho que traga poder sobre a vida dessas pessoas, com vitória sobre toda a adversidade, com exaltação, com uma honra que erga a nossa cabeça e diga, olha, esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, a prosperidade o acompanha, de todas as formas ele é bem-sucedido, como a Bíblia diz, né, que o justo, onde ele coloca a sua mão, ele é bem-sucedido. Mas o que significa ser bem-sucedido? É importante a gente compreender essas palavras que nós ouvimos e que se misturam na nossa fé e nos conceitos do mundo. O que significa isso? Sermos bem-sucedidos, abundarmos e satisfazermos os nossos sonhos, alcançarmos os nossos alvos. Muitos cristãos hoje conhecem a Bíblia só em pedaços, em textos que, de alguma forma, reforçam essa crença de que Deus é aquele que me fará bem-sucedido. Que Deus é aquele que vai tirar da minha vida toda e qualquer aflição, toda e qualquer atribulação, que Ele é por mim, e se Ele é por mim, quem vai ser contra mim? Tudo eu posso naquele que me fortalece. São textos que a gente tem guardado na nossa cabeça para reforçar a nossa expectativa de vitória. Só que a gente guarda essas palavras descontextualizadas de um cenário bíblico. A gente não pode ter a Bíblia em pedaços, em versículos isolados. Quando Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece, ele disse, eu tanto sei viver contente na pobreza como na riqueza. Eu tanto sei ser honrado como eu sei ser humilhado. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, todas essas circunstâncias não vão conduzir a minha forma de viver e de sentir e a minha relação com Deus, porque Deus me capacita a viver em qualquer circunstância. Ele me capacita a ultrapassar obstáculos que eu sempre achei que fossem ser intransponíveis. E Ele me surpreende derrubando muralhas na minha vida que eu julgava intransponíveis. É curioso a gente pensar que quando a gente se lembra de alguns textos bíblicos, como a queda das muralhas de Jericó, por exemplo, eu não sei como você pensa nessa muralha, mas a verdade é que ela era tão larga, que carros passavam por cima dela. Então, não era uma coisa fácil de ruir, não. E, no entanto, a intervenção de Deus foi tão extraordinária que, com o grito daquele povo, as muralhas ruíram. E diz os historiadores que elas ruíram da seguinte forma, como se o muro fizesse assim. Como se um impacto pegasse no centro dele e o quebrasse no meio. Com o grito de adoração e de fé daquele povo, Deus esmurrou as muralhas de Jericó. E elas ruíram. Mas a gente precisa ter a compreensão de que há tempo para todas as coisas. E a nossa maturidade espiritual tem que nos levar a esse preparo. Há quem defenda até uma visão de que nós não devemos gastar tempo com os perdedores. Tem gente pregando isso.
que nós devemos apenas nos unir aos vencedores. Aí eu fiquei me perguntando, o que quer dizer vencedor ou perdedor? Qual é a definição disso? Se nós olharmos segundo os padrões do mundo, os perdedores têm uma definição específica, e vencedor tem outra definição específica. Se nós olharmos segundo o olhar de Deus e os padrões de Deus, isso muda completamente. Isso muda completamente. Paulo, em Romanos capítulo 1, ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Ele não é poder de Deus para a minha exaltação. Ele não é poder de Deus para que eu seja vitoriosa, segundo os padrões do mundo. Bem-sucedida, honrada, valorizada, exaltada em todo tempo, aplaudida. Esses são os padrões do mundo. Quanto mais as pessoas têm, mais elas vão querer e elas vão exibir, porque isso significa que elas são bem-sucedidas. E aí, de vez em quando, a gente esbarra com pessoas que têm tudo e estão muito infelizes. E não conseguem usufruir de nada, estão encarcerados na alma, com seu espírito morto, porque eles não caminham com Deus. Então, na verdade, quando Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele que crê no Evangelho, isso significa que Deus se importa com a nossa salvação. Ah, mas então Deus não se importa com as lutas que eu passo nessa vida? Se importa sim. A palavra do Senhor diz, eis que eu estou convosco todos os dias. E diz também em Hebreus que Ele é um intercessor perfeito, porque como Ele viveu exatamente a nossa carnalidade aqui, a nossa fraqueza, essa carne que nós temos hoje, Jesus se fez homem. E Ele sabe o que quer dizer ser homem, com todas as limitações que nós temos. Ele sabe o que é padecer. E Ele é capaz, exatamente por isso, de compreender todos os nossos sofrimentos. Ele sabe o que é isso. E por isso Ele intercede por nós. Por isso Ele acompanha as nossas vidas todos os dias. E a sua promessa é, eu estou convosco todos os dias. Então Ele se importa sim. Mas o olhar de Deus está focado no final das coisas. É como um pai e uma mãe que educam uma criança ainda pequena. E a criança faz birra, a criança fica aborrecida, ela se bate. E aquilo não incomoda os pais. O pai e a mãe não vão se descabelar. Ai, meu Deus, meu filho está tão infeliz porque ele está se batendo, porque eu não deixei ele comer isso, sorvete agora. Só que, na verdade, a gente não está se preocupando com isso. E a gente sabe que aquela infelicidade é passageira. Que lá na frente aquilo vai passar, e ele vai se distrair, ele vai comer o sorvete no momento oportuno de comer o sorvete. Quer dizer, na verdade, o olhar de um pai e de uma mãe é lá na frente. É todo o preparo que ele tem que dar para o filho, todo o cuidado que ele tem que dar para o filho, para que quando ele se tornar um adulto, ele tenha tudo o que ele precisa ter para ser um bom adulto. Para ser uma pessoa íntegra, para ser uma pessoa responsável, para ser uma pessoa empenhada na vida, para ser uma pessoa de palavra, de caráter, confiável. E outras coisas mais, trabalhadora, fiel e outras coisas mais. Então, Deus da mesma forma. O seu olhar é objetivando a nossa salvação. E para que a gente chegue lá, a palavra do Senhor diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra começou na cruz do Calvário. Quando nós rendemos a nossa vida a Jesus naquele lugar. Mas a obra de salvação, do desenvolvimento da nossa salvação, ela vai acontecer até o último dia das nossas vidas. E é exatamente isso que Deus se importa. Mas no meio de tudo isso, Ele também se importa com o teu choro, Ele também se importa com o teu clamor, porque Ele mesmo disse, vinde a mim,
Você está cansado? Vem a mim. Você está ansioso? Traz a mim a tua ansiedade. Você precisa de alguma coisa? Me pede. O próprio Senhor nos incentiva e nos ensinou todas essas coisas. Então, Ele se importa sim. Mas o seu alvo não está nas coisas dessa vida, não está nas coisas desse mundo. E a gente também não pode estar. Hoje em dia, há quem pregue que a riqueza é prova de bênção. E a pobreza é sinal de maldição. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Provérbios, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Então, os padrões do mundo não podem ser os nossos. Como que dentro da igreja há quem pregue que riqueza é sinal de bênção e pobreza é sinal de maldição? Aonde que a Bíblia diz isso? Sabe aonde a Bíblia fala sobre bênção e maldição? Em relação à obediência e desobediência. Aí sim. A Bíblia diz que esses sinais de bênção hão de seguir aqueles que andam em obediência. E esses de maldição seguirão os desobedientes. Não aos ricos e aos pobres. As pessoas têm distorcido a palavra do Senhor. Há muitos valores que estão impregnando a igreja, mas a gente precisa estar atento, porque no meio da palavra, as pessoas têm levantado verdadeiros sofismas. Eu fui no dicionário, sabe o que quer dizer a palavra sofisma? Quer dizer, é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsciente, incorreta e deliberadamente enganosa. Isso é sofisma. Então, as pessoas pegam um pedaço da Bíblia e elas estabelecem uma doutrina enganosa. E se nós estivermos apenas com pedaços da Bíblia na nossa vida, nós vamos ser alvos desses sofismas. E a gente precisa estar atento para isso. Quando Jesus estava lá com seus discípulos, dizendo coisas difíceis de ouvir, ele disse assim, é necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, que atrevimento de Pedro, reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. É isso que a gente tem que se preocupar. Se aquilo que tem vindo para a gente pensar, refletir, são coisas de Deus ou são coisas de homens? A gente tem que discernir isso. No meio do evangélico, há uma máxima que diz assim, há poder nas nossas palavras. De fato. A nossa palavra tem poder? Tem. Por quê? Porque Deus nos revestiu de autoridade. O Senhor nos revestiu de autoridade, mas a gente precisa entender o que isso quer dizer. Se eu disser assim, ai meu Deus, a minha vida está difícil, esse momento está tão difícil, meu coração está angustiado. Meu irmão, não diga isso. Você está abrindo brecha e legalidade para que a ruína se estabeleça sobre a tua casa. É isso que a Bíblia ensina para a gente? Não, a Bíblia diz que a gente pode levar ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas angústias e as nossas aflições. Isso não quer dizer que eu confessar diante de Deus a forma como eu estou me sentindo, eu estou declarando a minha ruína. Não, eu creio na minha vitória. Eu creio que o Senhor é por mim, mas há momentos de sofrimento e dor, há momentos de lágrimas. E que eu posso dizer isso. Eu posso chegar para o meu irmão e dizer, eu estou fraco, estou caindo, porque a Bíblia diz, é bom que sejam dois, porque quando um estiver caindo, o outro segura. Como é que o irmão vai saber que eu estou caindo se eu não abrir a minha boca para ele? Eu não posso falar, porque há essa máxima, há poder em minhas palavras. Se eu falo alguma coisa, dá tudo errado. Então, eu tenho sempre que declarar a minha vitória.
Eu tenho sempre que declarar que tudo é maravilhoso e espantar a minha tristeza. Há um ditado antigo que diz: aquele que canta os males espanta. Sabe quando a gente espanta os males e a tristeza? Quando a gente adora o Senhor. Quando a gente louva aquele que a gente reconhece ser o único que pode transformar a nossa realidade. Porque tudo está sujeito às suas mãos. Mas Ele mesmo, que tem todo o poder e que tem nos ensinado todas essas coisas, Ele mesmo diz: vem, faz conhecida diante de mim a tua ansiedade. Sabe por quê? Porque eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado de você. A gente precisa temer ao Senhor, zelar por cada palavra que sai da nossa boca, sim. Eu tenho que ter temor pelo que eu falo, sim. Porque eu vou dar contas a Deus de cada palavra que sai da minha boca. Mas não quer dizer que se eu digo, este momento é difícil, isso significa que eu estou declarando a minha derrota. Isso é uma visão simplória da palavra. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A palavra de Deus é muito mais profunda do que isso. A nossa fé tem que ser uma fé genuína. Não pode ser uma fé calcada em misticismo. Porque isso acaba sendo místico. Eu declaro e tudo se passa. Tudo acontece porque eu declaro. Imagina quantas vezes que Abraão, tomando posse da palavra que Deus deu a ele, pode ter declarado: é dessa vez que o meu filho vem. Quantas vezes Abraão tentou engravidar Sara? Muitas, eu não tenho a menor dúvida disso. Muitas vezes. E em todas elas ele deve ter dito: é dessa vez que o meu filho vem. E, no entanto, ele esperou 25 anos. 25 anos para que Isaac nascesse. Há um texto bíblico que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, é um salmo. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Oh, glória! Então eu vou cruzar meu braço e vou só dormir. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que o meu coração faz planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O tempo oportuno é de Deus. E eu posso fazer o que eu quiser. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão o meu trabalho. Eu posso estar acordada de dia e noite vigiando. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão o meu esforço. Eu vou trabalhar sim, eu vou me empenhar sim, eu vou fazer a minha parte sim, e eu também vou dormir sim. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo, até para dormir e descansar. E a Bíblia diz que a bênção de Deus segue, alcança, na verdade, aqueles que são obedientes a Ele. Então, é pela minha obediência à sua palavra que Deus vai edificar a minha casa, que Deus vai fazer com que ela esteja guardada, que Ele vai trazer bênção sobre o fruto do meu trabalho. E mais, Ele vai me fazer usufruir do fruto desse trabalho pela sua bênção na minha vida. É dom de Deus usufruir do fruto do trabalho. Você sabia disso? Está escrito lá em Eclesiastes. É dom de Deus. Tem muitos que têm muito fruto do seu trabalho e não conseguem usufruir deles. Não se sentem felizes com aquilo que estão usufruindo. É dom de Deus. Nós temos que nos empenhar sim, mas nós temos que estar completamente dependentes da graça de Deus, da bênção do Senhor, das suas muitas misericórdias, porque não é na força do nosso braço, é na graça de Deus. É na graça de Deus que nós vamos alcançar a vitória que a gente tanto almeja. Nós precisamos submeter a Ele tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que fazemos precisa estar submetido ao senhorio de Cristo, para que Ele possa reinar sobre nós. A palavra do Senhor diz em João 12, quem ama a sua vida,
perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O que isso quer dizer? Que eu tenho que estar em depressão nesse mundo, porque eu odeio esse mundo, eu não quero sair de casa, eu não aguento a vida deste mundo. Não é isso. A gente precisa entender a Bíblia em todo o seu contexto. Isso quer dizer que eu não posso amar esta vida mais do que eu amo ao meu Deus. Eu preciso entender que tudo isso aqui é só um momento transitório. Eu estou a caminho da terra prometida. Eu estou a caminho de tudo quanto o Senhor tem reservado para cada um de nós. Isso aqui passa num estalar de dedos. Se nós perguntarmos a uma senhora de 120 anos, se é que ela existe, acho que existe alguém que tenha 120 anos, ela vai dizer, se ela tiver em boa consciência mental, ela vai dizer, nossa, parece que foi ontem que eu aprendi a andar de bicicleta, parece que foi ontem que eu me casei, em que eu me formei. Não é assim? O tempo passa muito rápido. A vida é muito rápida. Tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Jamais passará. Quantas pessoas calcam a sua vida na beleza? A beleza passa. Não existe uma pessoa que você veja a foto dela jovem, a foto dela mais idosa, que seja igual. A beleza passa. Nós somos muito limitados. A gente precisa entender uma coisa importante. Que a gente tem que oferecer a nossa vida constantemente em gratidão ao Senhor. Como uma oferta de gratidão, como uma oferta de adoração e de louvor a Deus. Porque Ele é o autor da vida. Se nós estamos hoje de pé respirando, é pela graça do Senhor. Porque há quem esteja em pé hoje e não chegue até amanhã. Com toda certeza há. Pessoas vão morrer nessa noite. Todos os dias pessoas morrem. Então, a gente precisa entender que a nossa vida, ela persiste pela graça de Deus. É o Senhor quem nos preserva a vida. E Ele, justamente Ele, na sua perfeição, em toda a sua magnitude e senhorio, Ele foi o primeiro a pagar o preço pela nossa salvação. Foi o próprio Deus que abriu mão do seu próprio Filho para que nós estivéssemos aptos a entrar no reino dos céus. Ele deu o seu próprio Filho. Ele viu o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Imagina se Deus sofre e se entristece de ver o nosso sofrimento. Porque Deus não se agrada do nosso sofrimento. Que dirá vendo o sofrimento do seu próprio Filho, que não tinha um pecado que justificasse a cruz. Imagina isso. Imagina o que significa essa dor. E o Senhor Deus deu o seu próprio Filho para estar no nosso lugar na cruz. O próprio Filho se entregou para estar na cruz no nosso lugar. A pessoa de Deus no Filho também se doou e verteu o seu sangue por cada um de nós. E a pessoa de Deus no Espírito Santo de Deus geme todos os dias, intercedendo por cada um de nós. Deus tem pago alto preço para que nós estejamos em comunhão com Ele. E a pergunta é, o que nós temos feito para que estejamos em comunhão com Ele? Qual é o preço que nós temos pago? Qual é o preço? Será que Deus tem pedido demais? Será que Deus pede muito? O que o Senhor pede é, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Ah, mas é só isso? É só entregar o meu coração para o Senhor? Toma, Senhor, o meu coração. Só que a vida segue. E a Bíblia diz assim, diga-me onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. E o nosso tesouro está muito longe de Deus. Então, o meu coração não está nele. Está em outros lugares. Está em outras coisas.
Está em outros objetivos, em outros alvos? Está na minha realização nessa vida, nesse mundo? Nos padrões desse mundo. E aí, então, quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente se desestabiliza, porque a gente não sabe viver essa dificuldade. E aí, aqui a Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, se você quiser, abra comigo. Pedro diz assim: amados, capítulo 4, versículo 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sabe aquela coisa que parece que sai tudo do lugar e a gente fica assim, o que está acontecendo? Por que de repente parece que a minha vida ficou de cabeça para baixo? E é isso que Pedro está dizendo. Não vos estranheis, não estranheis quando isso acontecer. Um fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, tem duas coisas aqui que me chamam a atenção. Uma, é chegada a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Por quê? Porque o Senhor está às portas. E se Jesus não limpar a igreja, se Jesus não limpar as nossas vidas, nós ficaremos com aqueles que não conhecem o Senhor. Então, é preciso que o Senhor venha nos limpar, sim. É preciso que as coisas venham à tona. É que nem quando a gente faz uma limpeza dentro de casa. Tira tudo do lugar. Levanta a cadeira, vira móvel, faz isso, faz aquilo, arrasta isso, levanta a cortina. Tem que tirar do lugar. Ai, meu Deus, a minha casa está uma loucura. Tá, mas é para ficar bonita, é para ficar limpa, é para ficar em ordem. E Deus faz isso nas nossas vidas muitas vezes, para nos botar em ordem, limpos diante dele. E aí ele ainda diz isso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Que nome? Cristão. Nós precisamos glorificar ao Senhor com esse nome. Quantos se dizem cristão e não glorificam a Deus com as suas próprias vidas? Ao contrário, envergonham o Senhor com a sua própria vida. Nós precisamos trazer em nós esse nome com muita honra e com muito temor. Somos de Cristo. Eu já contei aqui, mas para quem nunca ouviu eu dizer isso, eu vou dizer de novo. Eu nunca gostei do meu nome, Cristiane. E aí, desde criança, eu recebi um apelido do meu tio. Eu era muito pequena, meu tio começou a me chamar de Kiki, e aí o apelido pegou, e a vida inteira eu fui chamada de Kiki. E quando alguém me chamava de Cristiane, parecia uma coisa assim estranha, que me incomodava. Eu não gostava desse nome. Até o dia que eu me converti. Até o dia em que eu me deparei com o Senhor e com o seu amor por mim. E eu descobri que o nome Cristiane significa seguidora de Cristo. Eu amo quando me chamam de Cristiane. Porque isso traduz o anseio da minha vida. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero andar com o Senhor. E se chamar de cristão significa pertencente a Cristo. Aquele que pertence ao Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós amamos o Senhor,
Nós queremos estar na sua presença, queremos usufruir dos benefícios do amor de Deus, mas nós mesmos nos afastamos dele. Como? 1 João capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ah, mas o meu irmão me feriu. Ah, mas o meu irmão fez algo contra mim. Meus irmãos, quando nós não fazemos algo contra alguém? Todos nós já fizemos algo contra alguém, infelizmente. Todos nós, em algum momento, já ferimos, já decepcionamos, já machucamos alguém. E é isso que a parábola do servo compassivo quer ensinar para a gente. Que aquele homem que tinha uma dívida imensa, foi chamado pelo seu Senhor para que ele pagasse a dívida. Ele se lamentou diante do Senhor Deus e disse: eu não tenho como pagar. Na verdade, a parábola fala do rei. Ele se lamentou diante do rei e ele disse: eu não tenho como pagar. E o rei disse: vá em paz, a sua dívida está perdoada. E assim que aquele homem saiu da presença do rei, ele encontrou um conservo que lhe devia uma quantia. E a Bíblia diz que esse homem pulou no pescoço desse outro e disse: me paga agora o que você me deve. E ele disse: mas eu não tenho como pagar. Então você vai para a prisão até que você me pague. E ele prendeu o sujeito. E o rei, sabendo disso, o chamou: escuta, o que é isso? Eu te perdoei uma dívida impagável. E esse homem te deve infimamente menos. E você é duro com ele dessa forma? Então você vai ficar no cárcere até que você me pague o que me deve. E aquele homem nunca ia conseguir pagar a dívida dele. E assim é a nossa dívida para com Deus. Nós nunca, jamais poderíamos pagar, porque o salário do pecado é a morte. E não haveria como pagarmos essa dívida com Deus permanecendo vivos. Poderíamos pagar morrendo, mas se a gente morre, já era. Vivos nós não conseguiríamos pagar essa dívida. E o Senhor nos perdoou por meio do sacrifício do seu Filho. E nós, às vezes, somos tão implacáveis. Mas a Bíblia diz para a gente o seguinte: com a medida com que julgardes, assim você também será julgado. Você anseia receber misericórdia da parte do outro? Você anseia que o outro compreenda as tuas debilidades? Então faça isso também para com o teu irmão. Também compreenda as debilidades, também perdoe, também se disponha a ser compassivo. E quando a Bíblia fala sobre o amor a Deus, lá em João capítulo 4, ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É muito mais fácil amar a Deus do que ao irmão, não tenha dúvida disso. Porque Deus é maravilhoso e perfeito. Mas nós não vemos a Deus. E toda a sua maravilha e perfeição, nós apenas cremos. E usufruímos disso pela benevolência de Deus nas nossas vidas, mas nós não conseguimos ver. Então é preciso que eu consiga ver no meu irmão a presença de Deus e o seu amor, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz algo ainda mais forte, ela diz: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Se ao invés de amor nós tivermos ódio no nosso coração, que discípulo nós temos sido do Senhor Jesus? Que discípulos nós temos sido? Nós vivemos dias muito difíceis. A Bíblia diz que são os últimos dias, dias em que o amor vai se esfriar de quase todo. Então não é muito fácil
termos fontes de amor no nosso coração. Porque o amor anda muito escasso. Muito escasso. Só que é exatamente por isso que eu preciso me colocar debaixo da fonte do verdadeiro amor. Quem é o verdadeiro amor? Quem demonstra e demonstrou o verdadeiro amor? Deus. E se eu me coloco debaixo dessa fonte em que eu posso ser renovada em amor e em misericórdia, deixar que Deus, por meio do seu Espírito, faça produzir na minha vida o fruto desse Espírito. Amor é o primeiro fruto que a Bíblia, é a primeira manifestação desse fruto que a Bíblia expressa. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio. É o fruto do Espírito Santo. E ele só vai se manifestar na minha vida por meio do Espírito Santo de Deus. Não é um esforço meu. Não é um exercício que eu vou frutificar. Isso flui por meio da presença de Deus na minha vida. E nós precisamos zelar por isso, para que esse amor não se apague do meu coração nesses dias em que o amor se esfria. Porque se nós nos deixarmos levar pelo que se vive nesse mundo, a gente vai ficar tão rígido, tão bruto, tão seco, como aqueles que estão lá fora. E é fácil ficar assim, não é difícil. Brutos, insensíveis, secos, isentos de amor. Deus se agrada daqueles que se dobram diante dele com o coração quebrantado, grato, manso e humilde. Esse encontra lugar na presença de Deus. Um coração quebrantado. No Salmo 24, a palavra diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí o salmista responde: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Aquele que não prejudica, aquele que é bom, aquele que não anda em falsidade, aquele que tem um coração puro e que tem as mãos limpas. Gente, nada disso é naturalmente do homem. Essas coisas procedem de Deus. E se eu não andar em comunhão com Ele, eu não vou manifestar nada disso na minha vida. Nada disso. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Buscá-lo em verdadeira adoração. Reconhecendo quem Deus é. Nos atrevendo em confiar nele. Há muitos que se atrevem em dizer coisas. Mas o quanto que nós temos confiado até naquilo que nós dizemos. Porque é muito fácil dar receita de bolo. Muitas pessoas já devem ter chegado para vocês e dizer: se você está passando por esse problema, olha, você devia ter feito isso, você devia fazer assim, você devia fazer assado. Você já ouviu isso muitas vezes? Todo mundo tem uma receita de bolo para ensinar para a gente. Eu quero saber se o bolo que essa pessoa faz é gostoso de verdade. E se ela te ensina os macetes para fazer um bolo bom. Porque ensinar para o outro o que ele deve fazer, isso todo mundo sabe fazer. Agora, fazer na própria vida é muito mais difícil. É muito mais difícil. Quando é na tua pele, quando é na tua própria carne que a ferida dói, é muito mais difícil botar a palavra de Deus em prática. Mas seja na tua carne, seja na carne do outro, a palavra de Deus é viva e verdadeira e eficaz. E a gente precisa usufruir dela. Deixar que o Espírito Santo venha e flua, e nos renove no seu amor, e nos renove na nossa fé, e nos renove na revelação da grandeza de quem Deus é. Porque Deus é fiel. E Ele pode fazer qualquer coisa em teu benefício. Todas as vezes que o meu coração se entristece, que a minha alma se abate, e que eu digo assim: Senhor, parece que as coisas não vão acontecer nunca. Eu me lembro daquelas passagens que a Bíblia narra, em que
a realidade do personagem bíblico mudou num estalar de dedos. Deus muda a nossa realidade num estalar de dedos. Mas não é no meu tempo, é no tempo dele. E o tempo dele é preciso, porque ele opera nas nossas vidas, para nos forjar e nos fortalecer, para estarmos prontos e preparados, para assumirmos o lugar que ele tem preparado para as nossas vidas, para reinarmos junto com ele. Você já viu um empresário, dono de um império, pegar uma criança, no caso, seu próprio filho, despreparado, infantil, imaturo, botar na cadeira da presidência e dizer: toca o barco aí que agora eu vou desfrutar da vida? Não é assim que funciona. E quando esses filhos não são bem preparados para ocupar o lugar nessa cadeira, o que acontece quando esse empresário morre? Os filhos assumem a empresa e a empresa desmonta. A gente já cansou de ver isso. Empresas importantes que, quando o dono morreu, os filhos não souberam continuar o império, continuar a força da empresa. Mas o Senhor nos forja para reinarmos com Ele. Ele nos forja e nos capacita para que nós estejamos verdadeiramente aptos a sentarmos naquela cadeira e naquele lugar. Se você achar que esse treinamento é duro demais, você pode desistir. Mas eu te garanto que você vai desistir e qualquer coisa que você tenha lá fora não vai te recompensar. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena. É necessário e vale muito a pena o preço que você vai pagar. A palavra do Senhor diz: não há ninguém nessa vida que tenha deixado casa, pai, mãe, filho, esposo, o que quer que seja, por amor de mim, que não receba ainda nessa vida 100 vezes mais. Ah, então eu vou abandonar minha família? Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é: não há ninguém nessa vida que não tenha botado todo o seu coração em mim, em primeiro lugar. Deus é o primeiro lugar da minha vida. Que não receba ainda nessa vida 100 vezes mais. Mas, espera aí, eu ainda não recebi 100 vezes mais riqueza, 100 vezes mais luxo, 100 vezes mais fama. Esses são os valores do mundo, não são os de Deus. Não se esqueça disso. Eu vou dizer, eu estava conversando com o Heitor, acho que foi ontem, não me lembro. Eu falei para ele assim: pensa só, se a gente tivesse condição, ou seja por um presente, ou seja pelos nossos próprios recursos, de fazer uma viagem sensacional, de primeira classe, nos hospedarmos no melhor hotel, 5 estrelas, 6 estrelas, o que quer que seja, de mais estrela, maravilhoso, luxo, comermos do melhor dessa terra, tudo de maravilhoso. Alguém vai dizer: não quero? Alguém vai dizer: não, prefiro ir de classe econômica, com a perna encolhidinha, prefiro, né, ficar com dor no pescoço, que a cabeça vai caindo no meio da viagem, ou ficar num hostel bem espelunquinha, prefiro comer pão com manteiga. Gente, ninguém em sã consciência vai escolher isso. Né? Óbvio que todo mundo gosta do que é bom, não tenha dúvida disso. Mas o meu coração não pode estar nessas coisas. Porque há uma riqueza, e um luxo, e uma grandeza, e um conforto, que ultrapassa de uma forma que eu não consigo mensurar todas essas coisas. É o que Deus tem reservado para cada um de nós. Então vale muito a pena abrir mão do que quer que seja. Mas eu tenho experimentado na minha vida a fidelidade do Senhor. E eu sei que Ele vai continuar sendo fiel. Em nome de Jesus. Para cuidar de mim, cuidar de você e de todo aquele que nele crê. Amém? Feche seus olhos por um momento. Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Pai, o Senhor conhece tão bem a cada um de nós. E se nós formos olhar para a Tua Palavra, para tudo que a Tua Palavra ensina, para esses homens, Senhor, de fé que ela descreve,
para outros homens que nós conhecemos e que já ouvimos tantos testemunhos, Senhor. Nós nos sentimos tão minúsculos, tão insignificantes, tão pequenos, tão despreparados, Senhor. Mas, Deus, eu sei e eu tenho certeza que quando o Senhor nos olha, os teus olhos estão carregados de amor, Senhor, para conosco. E o Senhor anseia ardentemente nos colocar no centro da tua vontade, para que ali, naquele lugar reservado por ti, nós possamos frutificar em abundância. E ali naquele lugar, nós possamos usufruir da paz que excede todo entendimento, da alegria que vem do Senhor sobre as nossas vidas, de um contentamento e de uma realização que as coisas efêmeras dessa vida não conseguem nos dar. Uma saciedade, Senhor, que só encontramos em Ti. E o Senhor olha para a nossa pequenez, e o Senhor nos vê grandes, maduros, forjados, fortalecidos, porque o Senhor já nos vê prontos e preparados, porque os teus olhos estão adiante de nós. Nós precisamos crer no teu olhar, Senhor, não no nosso próprio olhar, não no que as circunstâncias nos dizem, não naquilo que nós planejamos, não nas estratégias que buscamos para trazer um mínimo de segurança às nossas vidas, Senhor. Então eu quero te pedir isso hoje, Jesus. Põe a tua mão sobre os nossos olhos. Pinga neles esse colírio que tu descreves em Apocalipse. E dá-nos a visão de Deus, Senhor. Dá-nos a visão de Deus a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso irmão, a respeito das circunstâncias que nos cercam e do propósito que tu tens para as nossas vidas. Dá-nos a visão de Deus e ajuda-nos a estarmos, Senhor, prontos para o dia que o Senhor nos chamar. Abençoa-nos, Pai, porque independente da idade que temos, hoje nós estamos aqui te dizendo, ainda temos vigor para te servir. Ainda temos vigor para que tu faças aquilo que tu quiseres. Muito, muito acima do que nós podemos imaginar ou compreender. Então, Senhor, faz a tua obra nas nossas vidas. Completa essa obra maravilhosa que o Senhor começou em nós, Pai. Em algum momento, em algum ano das nossas vidas, o Senhor começou essa obra em nós. Completa a tua obra nas nossas vidas. E glorifica o teu nome através de nós, porque através das nossas vidas nós queremos mostrar ao mundo que somos cristãos, sim. Que somos de Cristo, sim. E que vale a pena sofrer, se preciso for, por amor de Ti, Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Nos rendemos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém?